Quem disse que a gente tem que melhorar? A pegadinha é o contrato social, baseado na ideia de que você tem que melhorar o tempo todo. Quem disse que a gente tem que melhorar o tempo todo? Quem disse que você tem que ser melhor o tempo todo? Eu não sou suficientemente bom, mas é o que tem para hoje. É o que dá para fazer. O que eu acho de coaching, às vezes a gente precisa de ajuda no dia a dia. E aí, qualquer coisa que ajude você de alguma forma a enfrentar o dia a dia pode ser válido. Então acredito que a ideia de coaching, partindo-se do pressuposto de que ele seria uma forma de terapia breve, focada em dificuldades específicas, com técnicas que ajudaria você a enfrentar essas dificuldades, eu acho que a priori não é uma coisa ruim. O coaching nasce no ambiente corporativo, né? E nasce com a ideia de você cuidar de executivos com crise, com problemas de carreira, com pressões excessivas no seu cotidiano. E daí migra e se transforma. É claro que hoje tem cursos de coaching, sei lá, a pessoa faz um curso de 24 horas via internet. Então é o seguinte, tem uns cursos de coaching por aí que de repente você faz 2 dias e sai por aí coaching, né? Então, eu acho que assim, do ponto de vista de quem faz uma formação longa, é claro que tem, digamos assim, uma gradação entre pessoas que estão mais preparadas a trabalhar com um tipo de terapia cognitiva como essa, um tipo de terapia comportamental como essa, ou um tipo de terapia breve como essa, focada em queixas objetivas. Eu não tenho nada contra, né? E assim, não acho que a priori todo mundo que procura um coach ou todo mundo que procura resolver questões muito pontuais, inclusive da vida do trabalho, que seja ruim. Agora, se é uma autoajuda 2.0, acho que com o alargamento do termo e a entrada de formas de autossugestão ou de formas de programação neurolinguística ou uma obsessão excessiva na ideia de um coach para a vida, né? A ideia de que tem alguém que vai conseguir fazer você ter sucesso na sua vida, não que eu não acredite que pode ter um resultado. A minha crítica a esse uso, digamos assim, um pouco mais alargado, é que me parece que a ideia de centrar no sucesso na vida pode por si só causar sofrimento. Essa é a minha principal crítica à ideia de ampliar o uso do coaching, não para resolver problemas pontuais da vida profissional, mas fazer com que você olhe a sua vida como um todo, como empresa ou como negócio, né? Ou seja, a ideia de que você deve ter sucesso na vida pode deixar você doente. Qualquer pessoa que junta 12 neurônios, ou já leu 2 livros, sabe disso. E nesse sentido, me parece muito melhor você procurar uma terapia mais profunda, certo? Você perceber que a obsessão de sucesso é parte do problema e não sempre a solução. E aí eu acho que é o núcleo da crítica que eu faria, e não só eu, ao coaching de forma ampliada, né, no sentido de um coaching para a vida, ou no sentido não só de resolução de problemas imediatos, é a ideia de que você deve usar como paradigma na sua vida a ideia de sucesso. Só ingênuos, mal informados, ou gente que quer se aproveitar de você, não diz para você que buscar sucesso o tempo inteiro vai deixar você doente. A ideia de que as pessoas têm que se reinventar é mais ou menos como a ideia de que as empresas têm que inovar. E aí você descobre uma matriz claramente vinculada à sociedade de mercado, ao capitalismo, né? A ideia de que tudo tem que se reinventar para conseguir estar o tempo inteiro entregando, como se fala no mundo corporativo. Que se é novo, é uma nova invenção, já foi produzido para demandas que são novas, né? Então você tem esse caso da reinvenção. Se qualquer autor tipo Adorno olhasse para isso, ele ia identificar claramente a mercantilização, como se fala, quer dizer, o ser humano é uma mercadoria e assim como qualquer mercadoria ou qualquer empresa, ele tem que se reinventar para enfrentar as novas demandas de mercado. E aí, eu acho que tem esse fator
que é, na realidade, o fator preponderante nos discursos de coaching, nos programas de televisão, ou mesmo nas redes sociais, em que pessoas, por exemplo, aparecem fazendo exercícios físicos, esportes radicais, ou qualquer coisa que o valha, para passar a ideia de que você aos 50 ou 60, você consegue se reinventar assim como uma pessoa jovem, que teria a mesma energia, porque uma das características com o passar do tempo na vida é justamente que a maior parte das pessoas tem menos energia. Então você precisa fazer uma análise de onde você vai gastar essa energia, né? Agora, independente dessa dimensão, que é uma dimensão marqueteira, que tem a ver com a estrutura capitalista, que dá no discurso fajuto do coaching, e nos exercícios físicos radicais para provar que você está se reinventando, acho que existe uma questão pessoal de fato. Na vida, hoje se vive mais, né? Hoje você consegue ter saúde mais tempo, então você pode, por exemplo, em algumas situações, repensar o casamento que você tem. Depende das condições materiais, às vezes. Depende, claro, da situação que você está vivendo, no casal tem filho ou não tem filho. Você pode, em alguns casos mais radicais, repensar o estilo de vida que você quer ter, vinculado à profissão que você exerce. Se fala em reinventar, apesar de que o que eu estou dizendo é que, independente da propaganda fajuta, é possível se pensar numa tal da reinvenção, apesar que eu acho que é muito mais difícil do que vendem por aí. E os dois territórios onde ela é possível ser pensada é principalmente no âmbito da relação afetiva, do casamento ou não casamento, né? Ou no território profissional. A invenção da reinvenção é normalmente para pessoas já de uma certa maturidade etária, eu quero dizer, maturidade etária, né? Sei lá, passou dos 45, certo? Aquele momento que a vida começa a apertar, porque se não deu certo, talvez não dê mais. Antes você estava sozinho, estava feliz, agora você se sente solitário, né? Ou os filhos não são o que você pensava que eles seriam. O casamento já fez água. Você já percebeu que a felicidade normalmente é uma propaganda enganosa, né? E aí você entra nessa de se reinventar, e aí normalmente vai para espiritualidade, às vezes, né? Novas amizades. E as redes sociais, de repente, ajudam a você encontrar pessoas que você começa a achar que é sua alma gêmea. A vida no mundo corporativo é bastante difícil. A vida é difícil em todo lugar. Ela é quase sempre um escândalo e uma humilhação. Então, a grande parte dessas palestras motivacionais e autoajuda que oferecem no mundo corporativo é simplesmente uma forma de droga barata para você fingir que você acredita que você é colaborador e não um empregado, para você fingir que você acredita que de fato existe uma relação enorme de fidelidade entre você e as empresas, ou entre as empresas e você. É para você fingir que você acredita que você não abriu mão de um monte de sonhos, se é que você algum dia os teve. É para você fingir que você não sabe, que você se sente meio humilhado o tempo inteiro, principalmente quando aparece um moleque ou uma menina de 28 anos para mandar em você quando você tem 48 anos. Então, eu acho que palestra motivacional é uma picaretagem, porque ao invés de trazer alguma reflexão, e os seres humanos precisam de pensamento, já dizia o velho Aristóteles. É claro que isso em relação ao mundo corporativo é complicado, porque o mundo corporativo, o capitalismo como um todo, precisa que você fique feliz. Você tem que ficar bem alegrinho, porque assim você compra. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo para você parar de comprar, porque se você parar de comprar, você e eu e todo mundo perde o emprego. Todo mundo precisa que todo mundo compre. O mundo é complicado, ele não tem um sentido simples, não existe fórmula. Quem fala que tem é mentiroso ou mal informado, ou gente simplesmente que tem má fé. Então, as palestras de autoajuda e motivacionais, o que elas visam é deixar você alegrinho, porque você alegrinho, você produz mais. E você tem uma ilusão de que se você chegar em casa e assistir uma série no Netflix, sua vida tem sentido. E eu vou dizer mais uma coisa, talvez pior. Talvez seja esse mesmo o único sentido que a gente tenha na maior parte do tempo, né? Porque, às vezes, a condição humana é tão frágil,
casamento às vezes despedaçado, relacionamento com filhos complicado, ou você tá só, ou você achava que você ia dar um pé na bunda de quem tá com você e você tá com 50 anos e tá só, certo? Ou você não teve filhos porque achou que ia pro Vietnã todo final de semana e você não consegue ir nem pra Serra Gaúcha porque você não consegue manter o salário. De repente, numa situação como essa, uma palestra que diz para você que existe um mundo espiritual na empresa, ou que existe a possibilidade de um capitalismo consciente, ou que você está ajudando crianças da África, isso de repente pode ser um paliativo. Eu só aceito a ideia de palestra motivacional, que eu não faço, ou autoajuda, se a gente chegar à conclusão que quem vive nesse mundo está numa situação tão precária que você tem que fazer aquilo que o Nelson Rodrigues dizia: mintam por misericórdia. O que dizer para a mulher para conquistar ela? Que é claramente a pergunta de um ingênuo. Que não tem fórmula, né, isso que eu falar, já descobriu? Não tem fórmula, né? E, assim, umas vão dizer pra você, fica quieto, porque se falar muito vai falar merda. A outra vai dizer, olha, qualquer merda depende do estado de espírito dela.